Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e nessa aula a gente vai dar continuidade à aula anterior, que foi a aula 15, né, onde a gente estava falando sobre tabelas, né? Então aqui agora a gente vai falar algumas propriedades das tabelas, né, como mudar algumas propriedades das linhas que compõem a tabela e também como colocar cores na tabela, né? Então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente tem, né, a gente tem aqui o nosso preâmbulo, então o preâmbulo aqui de maneira usual, que eu costumo usar, né, então esse preâmbulo daqui. E uma primeira coisa que a gente pode fazer é mudar a cor das linhas da tabela, né? Então, como que a gente faz isso, né? Mudar essas cores. Primeiro, a gente vai ter que utilizar um pacote, aqui eu vou tirar de comentário. A gente vai ter que dar um use package, e dentro aqui de colchetes, a gente vai dar um table, e dentro de chaves um xcolor. Então, a gente está carregando o pacote xcolor, né? Então, carregando esse pacote, agora a gente pode trocar a cor das linhas da tabela. Então, para fazer essa troca de cor, a gente tem que dar esse comando aqui, barra array rule color, dessa forma, e entre chaves a gente vai colocar a cor que a gente quer. Aqui eu coloquei laranja como exemplo, né? Então, vou compilar, e a gente percebe que a nossa tabela ficou em laranja. Eu posso vir aqui, colocar um verde, né? Então a gente vai ficar com essa cor. Então você pode colocar a cor que você desejar aí, e isso vai valer para todas as tabelas que você criar, né? Então você define a cor geral. Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu vou tirar daqui o comentário, é mudar a espessura dessa linha daqui, e também a gente pode mudar a altura de cada linha, né? Então, por exemplo, aqui a gente deu, para a gente mudar a espessura das linhas da tabela, a gente tem que vir aqui em barra setLength, aí entre chaves o barra ArrayRuleWidth, né? E a gente coloca aqui entre chaves, novamente, a, a largura em milímetros aqui, né? Então, a largura em milímetros da nossa linha, né? Que faz a tabela. E para a gente aumentar a altura de cada linha da tabela, né? Agora a linha que eu estou falando é da tabela é composta de linhas e colunas. Então, agora para a gente mudar a altura da linha da tabela, a gente tem que dar um barra renew command, entre chaves arrayStretch, e entre chaves novamente a gente coloca a altura que a gente quer. Aqui eu coloquei 1.5 maior do que a altura que está aqui, né? A altura original que ele coloca automaticamente. Então, quando a gente recompila, a gente vai perceber que a gente teve uma mudança na espessura das linhas que formam a tabela, que é justamente esse primeiro código daqui, na espessura das bordas, e mudou a altura das linhas da tabela aqui, né? Então, que é justamente esse segundo código daqui. E aqui eu posso colocar o valor que você pode colocar o valor que você quiser aqui, né? Então, a gente vê que vai aumentando a espessura. Aqui eu vou deixar 1.5 mesmo, né? Então, dessa forma. Uma outra coisa que a gente pode fazer agora, que eu não comentei na última aula, é fazer o seguinte. Eu vou tirar daqui dos comentários, essa primeira parte. A gente pode fazer o seguinte, eu vou já recompilar, já vou compilar. A gente pode colocar um texto pegando duas linhas, né? Então, como por exemplo aqui nessa tabela 1.1, a gente percebe que a gente pode escrever um texto que pegue duas linhas, né? Então aqui a gente percebe que a gente tem um texto, aqui a gente tem uma linha, aqui a gente tem outra linha. E como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, primeiramente a gente tem que ir lá no preâmbulo e utilizar esse pacote daqui. Esse pacote é um multi-row, né? Então, várias linhas, né? Então, quando a gente utiliza esse pacote aqui no preâmbulo, né? Colocando esse pacote no preâmbulo, a gente volta aqui nessa linha de código, a gente está aqui, né? Eu vou tirar só isso daqui, que aqui não precisa desse nome, né? Então, isso daqui vai sumir. Aí foi. Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu fiz uma tabela com duas colunas e duas linhas. Então, a gente vem de maneira usual aqui o barra begin table, como eu expliquei na última aula, o centering, para centralizar. E dentro do barra begin tabular, eu coloquei centralizado, centralizado. E aqui, eu coloquei um barra multi-row, para a gente fazer isso daqui que está aqui, né? A gente tem que dar um barra multi-row. Entre chaves, a gente vai colocar quantas linhas a gente quer pegar. Aqui eu coloquei duas linhas, então a gente está pegando essa linha aqui de cima e essa linha aqui de baixo. Aqui o asterístico é para ele ajustar automaticamente esse texto aqui, né? Então esse texto vai ficar ajustado dessa forma. E escreve o texto que você quer aqui dentro, né? Então você vai escrever o texto que você quer aqui dentro e vai continuar. Então você vai dar agora a segunda coluna, né? A gente colocou um BC, que é justamente o que está aqui. E pulando linha, a gente deixou a primeira
a segunda linha da primeira coluna vazio, que é justamente esse espaço aqui, né? E depois a segunda linha, segunda coluna, a gente colocou um B, que é justamente esse B que aparece aqui. Então, isso aqui foi só para mostrar que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente pode colocar um texto pegando duas linhas ou mais, né? E se você quiser pegar mais linhas, simplesmente vai trocando aqui, só que aí sua tabela tem que ter mais linhas, né? Então, você tem que definir isso direitinho, né? Pera aí, aqui é um 2, né? Então, a gente vai ficar dessa forma. Então, tá. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer é a seguinte. Eu já vou tirar aqui do comentário e vou recompilar, que vai surgir mais uma tabela aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pintar, né? A gente pode colorir a nossa tabela da forma que a gente estiver interessado, né? E para a gente fazer isso, né, a gente vai ter que utilizar aquele pacote Xcolor, que eu já coloquei, né? Então, você vai ter que utilizar aquele pacote. E a gente faz isso da seguinte forma. A gente pode colorir apenas as células, a gente pode colorir apenas uma linha completa, ou a gente pode colorir uma coluna completa. Então aqui a gente tem um exemplo de uma célula colorida e de uma linha colorida. Então como é que a gente faz isso? Aqui novamente, iniciando o ambiente table, centralizar, comecei o tabular, fiz uma tabela com 3 colunas dessa forma, com as linhas, né? Essa daqui. Então, eu deixei essa tabela dessa forma, é a mesma tabela que a gente trabalhou na aula anterior, né? E para a gente colocar agora a cor numa célula só, a gente vai ter que dar esse comando daqui, /cell_color, e entre chaves a gente vai colocar a nossa cor, né? Então, aqui eu coloquei verde, e é justamente essa célula aqui que ficou verde. Então, note que pulando para a coluna 2, né? Célula 1 da coluna 2, a gente tem aqui linha 1 da coluna 2, a gente tem aqui então que eu estou falando que essa linha vai ser verde, que é onde está escrito texto 2, né, que é justamente o que está aqui. Então aqui novamente eu pulei uma linha, coloquei o H-line, surgiu essa linha aqui de baixo. E agora, para a gente colocar uma cor numa linha inteira, a gente tem que dar esse comando daqui. Logo no início da linha, a gente vai dar um comando /rowColor, e dentro das chaves você coloca a cor que você quer. Aqui eu coloquei amarelo, mas você pode ir variando, né? Você coloca a cor que você quiser ir para sua tabela. Então, quando você faz isso, você vê que muda a linha por completo, a cor da linha por completo. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer é, em vez de a gente ficar colorindo, a gente pode definir, ó, deixa eu recompilar aqui, a gente pode já deixar definido uma cor para cada coluna, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui a gente percebe uma diferença para a tabela comum, é que isso daqui está igual, né, a tabela comum, como eu já mostrei na aula passada, para deixar o tamanho fixo em 4 centímetros. E essa segunda coluna eu coloquei um S aqui, né? Mas quem que é esse S? Né? Esse S a gente define, né? Então, como é que eu defini aqui em cima? Ó? A gente vem aqui em cima, eu vou ter que vir aqui, eu já tenho o código pronto, eu vou ter que vir aqui em cima e fazer o seguinte. Eu posso dar um comando /newColumnType. Aqui entre chaves você coloca o nome que você quer dar para esse tipo de coluna, você vai especificar um tipo de coluna, né? Você vai criar um tipo de coluna, a cor na coluna. Então aqui eu chamei de S, né? Então vai ser justamente essa S, em vez de a gente dar C, como normalmente a gente faz, a gente vai colocar um S, né? E o que isso vai acontecer, o que isso vai fazer, né? Então aqui eu coloco entre chaves novamente, dou um sinal de maior, chaves novamente, e coloco um /columnColor, e dentro das próximas chaves, a gente coloca a cor que a gente quer para a coluna, né? Então, quando a gente faz isso, a cor que a gente quer para a coluna, e a gente define o tamanho que a gente quer, como de maneira usual que a gente viu na aula passada, como faz tabela. Né? Então, aqui eu coloquei uma linha fixa com 3 centímetros, né? Então, uma célula fixa de 3 centímetros, uma coluna de 3 centímetros, desculpa. Então, a gente definiu dessa forma. Então, agora, para a gente utilizar essa definição, o que a gente está produzindo aqui? A gente está produzindo uma coluna que é azul e possui 3 centímetros de comprimento. Né? E ela quando a gente quiser usar, a gente só utilizar o S. Né? Então, como é que a gente vai utilizar ela? Vai ser dessa forma daqui, como está apresentado. Então, a gente tem novamente o ambiente tabela, centralizar, o tabular, e dentro aqui de tabular, onde a gente coloca aquelas informações, né? Então a gente vai ter que a primeira coluna está definida como 4 centímetros e a segunda coluna definida como S. Né? Então o que vai acontecer? Quando a gente recompila isso daqui, a gente percebe que nossa coluna aqui ficou em azul. Né? Então ficou tudo azul nessa coluna e ela está com 3 centímetros. Está um pouco menor do que essa de 4 centímetros. E foi justamente isso que a gente definiu aqui nesse comando
daqui, né? Então você pode definir um comando para fazer um certo tipo de coluna e depois só você ficar utilizando esse nome que está aqui para você já utilizar isso na coluna, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é, de outra forma que a gente pode fazer é a seguinte, aqui eu já vou deixar, eu vou recompilar, vai dar um erro porque eu não rodei ali, eu vou mostrar. Então aqui a gente tem a tabela também da aula anterior, né? Aqui eu vou tirar esse edit comment só para ajeitar aqui. A gente tem essa tabela da aula anterior, né? E essa tabela aqui a gente fez ela na aula anterior, se não viu, recomendo a ver. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir uma outra coluna aqui. Eu dei o mesmo comando daqui de cima que a gente viu, só que eu chamei agora de J. E essa coluna eu coloquei uma cor cinza nela, né? E deixei também um tamanho de comprimento de 3 centímetros. Então, agora, o que a gente pode fazer é isso daqui, ó. A gente pode definir essas colunas e utilizar elas juntas, né? Então, se eu utilizar essas duas definições dessa forma. Então, como é que a gente fez aqui? Eu dei o ambiente table, centralizar, o tabular. Aqui, então, na primeira coluna eu chamei de J, que foi aquela que a gente definiu, que é justamente essa cinza aqui. Na segunda coluna eu chamei de P. Na segunda coluna, desculpa, eu chamei de S, que é o nosso azul que a gente definiu. E a terceira coluna de P. Então, aí, quando a gente fez esses multicolumns, que eu já mostrei isso tudo na aula anterior, então a gente vai ficar com essa configuração daqui. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje.